Olá, começa agora o programa Transição e é com muita alegria que contamos com a sua audiência. Com a colaboração de Djair Ribeiro, vamos falar sobre a reencarnação. Como pode existir a reencarnação se a população da Terra aumenta cada vez mais? Jesus vai reencarnar na Terra? A ciência tem provas sobre a reencarnação? Para responder essas e muitas outras questões, contamos com a participação de Divaldo Franco, que é orador, educador e médium. Você acredita em reencarnação? Não. Não. É um mistério tão grande que nunca se pode falar nada. Olá, Divaldo, é uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Cláudia. Olá, Djair. Olá, Cláudia. Olá, Divaldo. Tudo bem. Vamos ver a opinião de algumas pessoas sobre a reencarnação. Você acredita em reencarnação? Seria essa a pergunta? Desculpa. Não sei se é uma coisa muito convicta, mas eu acho que é até bem possível que... Não penso muito nisso. Eu acho que acredito. Não. Acredito? Não. Acredito. Não. Sim. Porque eu não sou espírita, eu sei lá, acho que não. Porque eu acho que sempre há algo mais além da morte, entendeu? Assim, nosso espírito, para onde vai, como que ele, entendeu? Acho que existe sim, tem essa possibilidade. Porque eu acho que não faz sentido, morreu, passou daqui para o andar de cima e acabou. Sei lá, que exista alguma coisa além do que a gente pode tocar aqui. Porque eu não acredito que tenha vida após a morte. Eu acho que não acaba agora, você vai evoluindo, né? O espírito não é agora que acaba. Isso é coisa minha mesmo, não tem nada científico, mas eu não acredito pessoalmente. Porque eu acredito que o ser humano não é feito só de matéria. Que quando a gente morre tem uma segunda vida, assim. Porque eu acho que não existe vida após a morte. Eu acredito que não haja assim, não exista mesmo. No livro A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, o autor José Reis Chaves, ele traz uma série de passagens da Bíblia sobre a reencarnação. Você poderia citar para nós as principais passagens do Evangelho de Jesus que tratam da reencarnação? Allan Kardec, o egrégio codificador do Espiritismo, no capítulo número 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, faz uma extraordinária abordagem quando ele diz que é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. E a primeira tese defendida no Evangelho diz respeito a um texto de São Mateus, no capítulo número 16, versículos 13 a 17. No texto evangélico refere-se que Jesus estava vindo das bandas de Cesareia de Filipe, quando então interrogou seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho dos homens? E então, naquele momento, os espíritos responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, e outros ainda que tu és um dos profetas que voltou. Como Jesus não era nenhum daqueles profetas, ele perguntou diretamente a Simão Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? O discípulo devotado redarguiu: eu afirmo que tu és o Messias, o Filho de Deus, aquele que esperávamos. E Jesus conclui o diálogo de uma maneira muito bela: Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, foi o Pai que está nos céus quem tu revelou. Aí está evidente a reencarnação. Mas logo mais, no capítulo seguinte, de número 17, versículos 10 a 13, Mateus volta, dizendo que após a transfiguração, Jesus agora foi interrogado pelos discípulos: Senhor, para que venha o Messias, não é necessário que antes venha o Elias? E ele então redarguiu: Elias que havia de vir já veio, é este que aí está. E os discípulos entenderam que ele se referia a João Batista. É óbvio que João Batista, para ser Elias, que houvera desencarnado alguns séculos antes, acreditavam na reencarnação. Porém, o texto mais eloquente é o narrado pelo apóstolo evangelista João, no capítulo número 3, versículos 1 a 12, a entrevista de Jesus com Nicodemos. O doutor da lei, o homem do sinédrio,
Interroga o mestre: Senhor, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Que é necessário fazer para entrar no reino dos céus? E a resposta é peremptória: é necessário nascer de novo. Então Nicodemos assusta-se. Mas como? Como é possível a um homem velho entrar outra vez no ventre de sua mãe para tornar a nascer? Jesus contra-argumenta: tu és doutor da lei e ignoras isto? Porque os hebreus acreditavam na reencarnação. É necessário nascer da água, nascer do Espírito, para entrar no reino de Deus. São vários textos do Evangelho. O nascer da água mais tarde, os que se derivaram do cristianismo primitivo atribuíram ao batismo. Mas nascer da água é o fenômeno da reencarnação, porquanto a primeira fase do processo da vida, biológica, animal, é a coabitação sexual. Quando o espermatozoide dispara na trompa de Falópio e fecunda o óvulo, tornando neuroblasto, ou a primeira célula, nós temos aí uma gotícula de água, que mais tarde se vai implantar no colo do útero, para absorver o líquido amniótico. E quando chegamos à idade adulta, nós somos 68% de água, 31% de sais minerais e 1% de substância desconhecida. Nascer da água, para nós espíritas, é reencarnar-se. Divaldo, nos últimos 50 anos, a população da Terra cresceu em cerca de 4 bilhões de criaturas. E é exatamente sobre este fato, o crescimento populacional, que muitas pessoas se apegam para negar a reencarnação. Como é possível existir a reencarnação com esse aumento populacional? Basta que consideremos a grandeza de Deus. A criação não foi o instante que terminou no chamado sétimo dia, o dia do descanso. Afinal, esses dias eram eras geológicas. Se nós considerarmos o texto no qual Jesus assevera: meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho, a criação infinita. Se nós examinarmos do ponto de vista daqueles que estudam a astrofísica, poderemos afirmar com absoluta tranquilidade que existem em nosso universo aproximadamente 200 bilhões de galáxias e que a nossa galáxia possui aproximadamente 100 milhões de astros. Então não é crível que se suponha que a criação seja um privilégio do planeta terrestre, mesmo dentro do ponto de vista materialista. Desde o momento do Big Bang, faz 15 bilhões de anos, essa expansão universal ofereceu à Terra as propriedades para manifestar-se a vida. É óbvio que em outros planos também a vida manifesta-se, não necessariamente como padrão biológico da Terra. Allan Kardec, aliás, diz que esse seria o biótipo que nós encontraremos em toda parte. Então Deus continua criando. Basta que examinemos os homens primitivos da Nova Guiné e, naturalmente, o homem culto e a mulher devotada desse desenvolvimento intelecto-moral, conforme o conceito kardeciano. Existe um número certo de vivências reencarnatórias para cada pessoa ou não? Não, de forma alguma. De acordo com o processo do desenvolvimento moral, as aquisições culturais, nós podemos antecipar as reencarnações por vindouras. Consideremos, no caso aqui em pauta, de uma proposta do Ministério da Educação no Brasil. Aquele que faz o supletivo de primeiro grau. Ele realiza em um exame o período que corresponderia à primeira fase do fundamental. E o supletivo de segundo grau, que ele faz em uma semana, o que corresponderia à segunda fase. Então nós temos que fazer o supletivo da reencarnação. Uma vida bem vivida, dedicada ao bem, não necessariamente do ponto de vista religioso, mas o bem geral, fomentando o progresso da humanidade, vale por muitas reencarnações, que os indianos chamam a roda de samsara, aquela repetição monótona, até que ela se rompe e abre-se a perspectiva de uma nova vida. As reencarnações não têm limite, mas também não podem ser mensuradas. Divaldo, e existem espíritos que não vão mais encarnar na Terra? E por quê? Naturalmente, existem aquele que chamaríamos completistas. Eles já realizaram a sua tarefa nobilitante. Nada obstante, por amor, eles mergulham na névoa carnal para poder ajudar aqueles da retaguarda. Porque a reencarnação não tem um caráter punitivo, ela tem um caráter de promoção.
de reeducação. E quando os espíritos atingem níveis elevados, digamos até de angelitude, eles voltam às sombras do caminho para socorrer os que se encontram atrasados, necessitando de apoio. Que seria da ignorância sem os mestres, que seria da doença sem os médicos. Então a reencarnação enseja-nos um processo de evolução ininterrupta. Mas, do ponto de vista lógico, existem alguns que não necessitam mais de reencarnar-se na Terra. Vamos assistir a um trecho do filme Minha Vida na Outra Vida, baseado em fatos reais, exatamente no instante em que a protagonista da história é submetida a uma sessão de regressão de memória até uma vida anterior. Agora, Sra. Cole, precisamos descobrir o que a senhora está vendo, ou o que está sentindo. Então, vamos poder fazer um julgamento e ver se essas são lembranças verdadeiras ou não. Podemos começar? Vou contar de trás para frente, de 5 até 1. Quando chegarmos no 1, a senhora vai ouvir apenas a minha voz. 5, profundo. 4, muito bom. 3, mais profundo. 2, quase lá. 1. Volte para a Irlanda. De volta à época da sua existência em Malahide. Tudo bem, Jenny. Você está segura. Está em Malahide? Sim. Está sozinha? Não. Quem está com você? 2 filhos. Está tudo bem? Não. Há alguma coisa errada. Há alguma coisa errada. Deixa eu ajudar a senhora. Sônia, cuide da sua irmã. Bridget, como vai? Mary. Nossa, Mary, você não está bem? Elizabeth, depressa! Não consigo respirar. Sr. Muller, um copo d'água, por favor. Parece que é um menino. Isso dói. Vamos. Vamos. Força. Força. Vai. Vamos. O médico está com você? Sim. Ele pode fazer alguma coisa por você? Não. Não. Muito bem, Mary. Força. 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 Tô aqui. É um menino. É um menino. Tá azul. Ele tá azul. Eu sinto muito. Oh, meu bebê. Tudo bem. Tudo bem.
nós não recordamos das nossas existências anteriores? E qual a sua opinião sobre a TVP, a Terapia de Vivências Passadas? A misericórdia divina transcende a nossa capacidade de entender. O olvido das nossas existências pretéritas é um ato de amor da divindade. Quando consideramos as nossas lembranças desagradáveis desta existência, os dramas infantis, os conflitos, naturalmente entramos em natureza de transtornos psicológicos, agressivos, perturbadores. Se nos recordássemos das existências passadas, aqueles gravames muito terríveis iriam levar-nos a transtorno de conduta muito sérios. Mas também tem um detalhe: se nos recordássemos da existência anterior, recordar-nos-íamos também daqueles que viveram conosco, e isso seria penetrar na intimidade sagrada do indivíduo. Por isso que a divindade vela, de uma maneira sutil e não absoluta, as nossas lembranças. Aí está a psicologia mostrando o déjà vu, o déjà senti, o déjà raconté, que são experiências que levam à conclusão a respeito da reencarnação. Porém, as experiências de regressão de memória não aconteceram somente a partir de 1975, com as notáveis pesquisas do grande psicólogo americano, o Dr. Maurice Netherton, de San Diego. Se nós evocarmos historicamente, em 1889, na Espanha, José Maria Colavida, chamado Kardec espanhol, realizava experiências, até 4 ou 5 regressões. Mais tarde, Bouvier Marata, o conde Alberto de Gland de Rouchat, realizaram experiências notáveis. E no ano de 1915, o conde Alberto de Rouchat publicou uma obra notável que se chama As Vidas Sucessivas. Estamos de pleno acordo com a terapia a vivências ou a existências passadas, principalmente quando o indivíduo é vítima de determinados transtornos. Não é uma caixa de Pandora que nos vai oferecer uma visão nítida do que nós fomos, mas que nos vai levar diretamente ao momento do trauma. E o bom psicoterapeuta, trabalhando naquele trauma do passado, anula as consequências do conflito de hoje. Divaldo, a imprensa vem dando destaque ultimamente a crianças de 4, 5 anos e que demonstram, em tão tenra idade, uma capacidade extraordinária para atividades que somente os adultos e muito bem treinados teriam capacidade de fazer, como, por exemplo, ser virtuosos em música, mesmo no conhecimento das ciências. Seria esse uma evidência, um fato comprovando a reencarnação? Indubitavelmente, é uma das evidências da reencarnação. O Dr. Ramendra Nath Banerjee teve a ocasião de estudar 112 crianças que recordavam de terem vivido antes. Também o Dr. Ian Stevenson, o neuropsiquiatra da Universidade de Virgínia, estudou 20 casos que sugerem a reencarnação. No Brasil, nós temos a alta honra do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que criou aqui em São Paulo o Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, haver sido considerado o maior estudioso de reencarnação em toda a história da humanidade. O seu instituto tem uma documentação das mais fartas. E essas crianças, porque ainda não estão totalmente reencarnadas, ainda parte está fora do organismo físico. Quero dizer que o cérebro ainda não absorveu totalmente o espírito. As reminiscências são muito mais fáceis. Nós encontramos na matemática, na arte, Blaise Pascal, aos 2 anos interpretando até a 32ª equação de Euclides. Mozart, aos 6 anos, sendo apresentado a Rainha Maria Teresa em Schönbrunn, na Áustria, e um número incontável dessas crianças que demonstraram pela sua genialidade a evidência de uma vida anterior. Valdo, Jesus vai reencarnar? A segunda volta do Cristo, conforme está no Evangelho, a segunda volta de Jesus é o que nós chamamos o Consolador Prometido. Conforme podemos ler
em João 14, 16, versículos 18, 25, 26, quando ele fala que mandará o Consolador, que rogará ao Pai, para que nós não fiquemos na orfandade. Então isso já aconteceu. A doutrina espírita é a segunda volta do Cristo, quando os espíritos decodificam as suas lições, que naquela época não podiam ser entendidas, e trazem notícias muito mais profundas, hoje confirmadas pelas diversas ciências, principalmente através da embriogenia, da genética, da psicologia, e algumas vezes mesmo através de um estudo comparativo entre a física quântica e a energia, dos princípios básicos do espiritismo. Não, Jesus não se vai reencarnar. Divaldo, a discussão em torno do tema reencarnação muitas vezes deixa o campo da racionalidade e acaba penetrando no campo da emotividade, da emoção. Evidentemente, porque por trás disso sempre tem os segmentos religiosos a favor ou contra. A ciência poderia de alguma forma, por ser neutra, poderia de alguma forma colocar luz sobre esse assunto. A ciência tem provas ou trabalhos que comprovem a existência da reencarnação? Nós deveríamos fazer uma diferenciação entre ciência e cientista. A ciência é neutra, é uma doutrina de investigação. Cada cientista, no entanto, chega às suas próprias conclusões, positivas ou negativas. Citamos Ramendra-Nath Banerjee, parapsicólogo indiano. Citamos o Dr. Ian Stevenson, neuropsiquiatra da Universidade de Virgínia. Citamos o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Mas nós temos, por exemplo, o Dr. Brian Weiss, o notável psiquiatra que se fez célebre no Hospital Monte Sinai, em Miami Beach. As suas obras a respeito da reencarnação estão todas elas fundadas em fatos. Um grande número de cientistas que se vem devotando às experiências de regressão a vivências passadas, todos eles com uma larga folha de serviço na psicologia, na psiquiatria, na biologia, são unânimes em confirmar a existência da reencarnação. Então, cientistas afirmam, cientistas negam, e a ciência continua oferecendo campo para a investigação. E a tese da reencarnação, ela é definida da mesma forma por todas as doutrinas espiritualistas do mundo? Sem dúvida. Há uma ligeira diferença entre a visão reencarnacionista que nós adotamos, os esoteristas, os teosofistas, os espíritas e os hinduístas. Os hinduístas dizem que quando nós agimos mal, geramos um karma. Quando agimos bem, geramos um dharma. É que vale dizer que o karma nos impõe ao resgate doloroso e o dharma é uma conquista na direção divina. Allan Kardec optou por uma lei da física. Todo efeito provém de uma causa, logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. E estatuiu a lei de causa e efeito. Através da lei de causa e efeito, nós colhemos o que semeamos. Mas se a nossa sementeira foi negativa, podemos voltar a semear coisas nobres, e o bem que fizermos diminuirá o mal que fizemos. No conceito kármico, o indivíduo é compulsoriamente levado a resgatar, através da dor, aquilo de mal que ele causou para as demais criaturas. No entanto, numa visão genérica, todos os espiritualistas que adotam a conduta da reencarnação têm as mesmas convicções. Divaldo, em o livro Diretrizes para o Êxito, de autoria de Joana de Ângeles, ela nos traz incontáveis ensinamentos sobre como obter o êxito na reencarnação. Qual seria, em resumo, uma reencarnação com êxito, Divaldo? Aquela reencarnação na qual o indivíduo ama. O amor é a mais notável psicoterapia de que se tem conhecimento. Antes, o amor fazia parte da teologia, estava muito vinculado às tradições do Evangelho. Na área afetiva, dentro do ponto de vista freudiano, era o amor que expressava a libido. Hoje, no entanto, o amor adquiriu uma postura psicoterapêutica muito ampla, a ponto de dizer-se que aquele que ama não adoece. Ele tem doença, mas não se torna um doente. É um jogo filosófico de lógica, através de palavras. Quando o indivíduo se dedica ao bem, não importa a religião que tenha ou a não religião. Importa a sua conduta moral perante a vida. Quando ele a ninguém prejudica, quando ele revida o mal pelo bem, quando ele é capaz de perdoar e de entender, quando dá uma nova chance,
conforme o belo poema de Rudyard Kipling, aquele célebre Si. Então, esse indivíduo realmente é capaz de fazer uma encarnação ou uma reencarnação exitosa, porque o bem que se faz, faz-nos bem, e o mal que pensamos fazer, a nós nos faz o mal. O que você poderia falar para quem está em casa e não está feliz com a atual reencarnação? O que você poderia dizer para essa pessoa? Dir-lhe que a felicidade não é aceitar ou não determinadas imposições da vida. A felicidade é entender as posturas da vida. Se neste momento há dificuldades, desafios, problemas, e a pessoa encontra-se satisfeita com a própria existência, não iremos recomendar aquela resignação parasitária, uma resignação em que o indivíduo entrega-se. Recomendaríamos sim a resignação dinâmica, a ação nobilitante, a prática do bem, insistir na transformação moral interior, porque não estamos na Terra para sofrer, estamos na Terra para evoluir. A dor não tem apenas um caráter punitivo, ela tem um caráter também de transformação moral, de impulso. Daí é uma linda página, Evangelho segundo o Espiritismo, na qual a entidade diz: bendito o aguilhão da dor. Então, o indivíduo que não está satisfeito pelas circunstâncias hoje, com certeza, se semear o bem, estará muito feliz amanhã, o que é importante. Divaldo, em uma pergunta há pouco da Cláudia, você respondeu que justificou o porquê que Deus não nos permite ter acesso a outras encarnações. Mas assistindo também ao filme Minha Vida Noutra Vida, onde a protagonista, é um fato real, ela se recorda, tem lapsos, lembrando da outra encarnação. Por que então esse fato? Por que às vezes nós temos esses lapsos e lembramos de outras encarnações? Eu referi-me que era uma tênue cortina de esquecimento. Aqueles fatos mais marcantes, de tal maneira se imprimem no perispírito, que transfere para o nosso inconsciente individual profundo, que periodicamente eles ressumam do nosso inconsciente. Mágoas, ressentimentos, afetos, reencontros. E no caso em tela, a presença do marido que a maltratava, a perda do filho através da morte prematura no momento do parto, e também aquele outro filho que com ela viveu tão intimamente e deixou-lhe marcas profundas, que ressumavam naturalmente durante a existência. E durante a terapêutica de regressão a existências passadas, ela vai reviver exatamente o parto, vai reviver as cenas dolorosas com o marido. Por isso, então, essas lembranças, que eram muito sutis, tornaram-se mais poderosas no processo terapêutico. Qualquer um de nós, através da meditação, da reflexão profunda, da oração, e portadores de mediunidade, temos muitos flashes de nossas existências passadas, dentro do nosso nível e capacidade de entendê-las, porque a divindade não nos permitiria recordações traumatizantes, mas aquelas que nos impulsionassem para o bem e para o progresso. Divaldo, muito obrigada pela sua presença aqui hoje conosco. É um grande prazer, Cláudia. Muito obrigada, Djair. Ao contrário, Cláudia, eu agradeço, e a você também, Divaldo. Muito obrigado. Não seja por isso. O programa Transição chega ao fim. Hoje nós falamos sobre a reencarnação. Na próxima edição tem muito mais para você. Até lá! Até lá. Muito obrigado pela sua preferência e pelo seu carinho.